Civilizações perdidas são sociedades antigas que desapareceram ou caíram em declínio e foram esquecidas ao longo do tempo, muitas vezes deixando poucos vestígios visíveis de sua existência. Essas civilizações geralmente são descobertas por arqueólogos e historiadores, e sua redescoberta pode lançar luz sobre aspectos importantes da história humana. Aqui estão algumas das civilizações perdidas mais famosas. Civilização Maia. As Maias eram uma civilização pré-colombiana que habitava uma região que hoje compreende o sul do México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Eles alcançaram um alto nível de desenvolvimento em matemática, astronomia, arquitetura e escrita hieroglífica. Embora a civilização possa ter entrado em declínio por volta do século IX, muitas de suas cidades e templos foram redescobertos. As Maias desenvolveram um dos calendários mais precisos da antiguidade. Seu calendário solar, conhecido como o calendário Haabi, tinha 365 dias e era usado para fins agrícolas e cerimoniais. Além disso, tinha o calendário Tzolk'in, de 260 dias, que era usado para rituais religiosos e adivinhações. Eles combinaram esses dois calendários em um ciclo de 18.980 dias, conhecido como Roda Calendárica. Civilização Inca. Os Incas governaram um vasto império na América do Sul, centrado nos Andes durante o século XV. Eles eram conhecidos por sua engenharia avançada e rede de estradas, bem como por seu sistema de registro baseado em quipos, cordas com nós. Os Incas construíram uma vasta rede de estradas que conectava todo o império, facilitando o transporte de tropas, alimentos e informações. Eles também eram conhecidos por suas habilidades em construir pontes de corda que permitiam a travessia de rios em terrenos montanhosos. Os espanhóis conquistaram o Império Inca no século XVI, mas muitos aspectos de sua cultura persistem na região. O Império Inca, também conhecido como Tawantinsuyu, era altamente organizado e centralizado. Era governado por um imperador, conhecido como Sapa Inca, que era considerado divino. O império era dividido em 4 regiões administrativas, cada uma com seu próprio governante. A capital do Império Inca era Cusco, no atual Peru. Civilização Hitita. Os hititas eram um povo antigo que habitava a Anatólia, a atual Turquia, por volta do século XVII a.C. Eles tinham uma cultura avançada e desenvolveram uma forma primitiva de escrita cuneiforme. Além do sistema de escrita cuneiforme, os hititas eram conhecidos por suas inovações na metalurgia, incluindo a produção de armas de ferro de alta qualidade, que lhes conferiram uma vantagem militar significativa. A civilização hitita desapareceu misteriosamente em algum momento durante a Idade do Ferro. Os hititas desenvolveram um sistema de escrita cuneiforme para registrar informações em tabletes de argila. Sua forma de escrita incluía milhares de caracteres, e os textos cuneiformes hititas fornecem valiosas informações sobre a história, cultura e política do reino. Um dos documentos mais famosos da civilização hitita é o Tratado de Kadesh, que é considerado um dos tratados de paz mais antigos conhecidos. Este tratado foi assinado entre o Império Hitita e o Egito, após uma série de conflitos na região de Kadesh, por volta de 1259 a.C. Civilização Olmeca. Os Olmecas são considerados uma das primeiras civilizações mesoamericanas, que floresceu na região costeira do Golfo do México entre 1400 a.C. e 400 a.C. Eles são conhecidos por suas grandes cabeças de pedra esculpidas e por influenciar outras culturas da região, como os maias. As famosas cabeças de pedra esculpidas são uma das características mais distintivas da arte olmeca. Essas cabeças, que representam rostos humanos estilizados, são imponentes esculturas em basalto
e andesito, que podem pesar várias toneladas. Elas indicam as habilidades avançadas dos escultores olmecas. O declínio da civilização olmeca é um mistério, assim como em muitas outras civilizações antigas. Diversos fatores podem ter contribuído, incluindo desastres naturais, mudanças climáticas, conflitos internos ou a migração de populações para outras áreas. Os olmecas são frequentemente considerados os precursores das grandes civilizações mesoamericanas que surgiram posteriormente, e seu legado cultural é uma parte importante da história da Mesoamérica. Suas realizações artísticas e culturais continuam a ser objeto de estudo e admiração até hoje. Civilização da Ilha de Páscoa, Rapa Nui. A Ilha de Páscoa é famosa por suas estátuas de pedra gigantes, chamadas moais. A civilização que construiu essas estátuas é um mistério, pois a ilha está localizada no meio do Oceano Pacífico e é uma das ilhas mais remotas do mundo. Acredita-se que a sociedade da Ilha de Páscoa entrou em colapso devido a desastres ambientais e aos conflitos internos. Os moais são talvez as características mais icônicas da Ilha de Páscoa. Essas estátuas de pedra, esculpidas a partir de pedra vulcânica, representam antepassados e líderes tribais. Alguns moais atingem alturas impressionantes e pesam várias toneladas. O processo de esculpir, transportar e erigir essas estátuas é um feito notável de engenharia e logística. A ilha originalmente tinha uma densa floresta de palmeiras que foi derrubada para fornecer recursos para a construção dos moais e para o uso como fogo e ferramentas. Isso levou à erosão do solo e à escassez de recursos naturais, o que pode ter contribuído para conflitos internos e a queda da civilização. Civilização minoica. Os minoicos eram uma antiga civilização que habitava a ilha de Creta, no mar Egeu, por volta de 2000 a.C. a 1400 a.C. Eles eram conhecidos por seu palácio em Knossos e seu sistema de escrita, chamado linear. A razão de seu declínio é incerto, mas a degradação do calor Santorini é uma teoria possível. Uma das teorias mais proeminentes sobre o declínio dos minoicos envolve a erupção cataclísmica do vulcão Santorini, também conhecido como Thera, que ocorreu por volta de 1600 a.C. A erupção foi uma das maiores da história registrada e teve impactos globais. Acredita-se que tenha causado tsunamis e devastação em Creta, bem como a propagação de cinzas vulcânicas que prejudicaram a agricultura e a saúde humana na região do mar Egeu. No entanto, é importante observar que a causa exata da queda da civilização minoica ainda é objeto de debate. Além da erupção vulcânica, outras teorias incluem invasões, conflitos internos ou fatores econômicos. É possível que uma combinação de fatores tenha contribuído para o declínio dessa antiga civilização. Civilização Azteca. Os astecas, também conhecidos como mexicas, foram uma civilização mesoamericana que floresceu na região do atual México Central entre os séculos XIV e XVI. Eles eram conhecidos por sua arquitetura impressionante, sistemas de agricultura avançados e sociedade altamente estratificada. Os espanhóis, liderados por Hernán Cortés, conquistaram o Império Azteca em 1521, levando ao colapso dessa civilização e à introdução do domínio espanhol na América Central. A civilização azteca é, sem dúvida, uma das civilizações perdidas mais significativas da história das Américas, e sua história é fundamental para entender a história pré-colombiana da América Latina. Essas são apenas algumas das muitas civilizações perdidas que intrigaram os estudiosos ao longo da história.
A busca por entender o que aconteceu com essas culturas perdidas é uma parte importante da arqueologia e da história. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para ajudar a nossa comunidade a chegar a mais pessoas. Um forte abraço e até a próxima!